falando sobre agronegócio, gente, porque o Brasil deve consolidar a sua liderança mundial na cadeia da soja na safra de 2025 e 26. E segundo dados do professor Marcos Fava Neves, com base no USDA, a produção brasileira deve atingir 180 milhões de toneladas. E esse volume representa mais de 42% de toda a soja produzida no planeta. Nas exportações, o domínio nacional é ainda maior, com o Brasil sendo responsável por 60% dos embarques globais do grão. E para analisar, então, esse panorama da soja e também as perspectivas para o milho, a gente conversa agora com o colunista do CNN Agro, Marcos Fava Neves, justamente sobre essa perspectiva. Bem-vindo aqui mais uma vez no CNN Money. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Um prazer falar com vocês, ainda mais de notícia boa, né? Porque a gente está carregado aí de notícias complexas, né? No caso da soja, é realmente incrível o que o Brasil fez nessa safra, mais de 180 milhões de toneladas. Se você olhar 10 anos atrás, em 2016, o Brasil estava fazendo 95 milhões, nós somos para 180 milhões. E como você trouxe também o dado da exportação, o Brasil vai vender 114 milhões para o mundo. 10 anos atrás, a gente vendia 54. Então, olha que incrível. Um país vai ter, esse ano, 61% da soja comprada pelo mundo virá de um só local. Então, isso é um investimento muito grande que foi feito pelos produtores. O Brasil é líder em termos de produtividade. Lógico, agora tem um pouco de preocupações aí com as questões todas que vocês estão tratando aí, da guerra e o impacto nos custos, mas a expansão vem sendo muito grande. E a boa notícia é que o mercado de soja, se você pegar os últimos 10 anos, ele cresce, o consumo global, que é importante para nós dimensionarmos aí a produção, porque se você colocar muito mais produto do que cresce o consumo, vai aumentar estoque e vai diminuir o preço. Mas o consumo mundial nos últimos 10 anos, eles vem aumentando ao redor de 11 milhões de toneladas por ano. É o que precisa a mais. Agora, se você pegar os últimos 3 anos, a média subiu para 19 milhões de toneladas por ano. Isso significa um maior consumo do grão, tanto para as carnes, na questão do farelo, como também, principalmente, para os óleos, que é a parcela maior do biocombustível que vem aumentando no planeta todo e que, inclusive, é estimulado, né, por essa situação aí do petróleo. Então, o setor de biocombustíveis ganha uma pressão de misturas maiores que estão acontecendo na Ásia, aqui no Brasil também conversa para aumentar em mais 1% o biodiesel, e na sexta-feira saiu uma grande notícia para nós, que foi a Agência Ambiental Americana soltando já o quanto eles vão fazer de biocombustível no ano que vem. Ela aumentou sensivelmente o combustível a partir da soja. Isso foi bom para o mercado. Então, no final aí a gente tem um conjunto de boas notícias, e o que preocupa agora, lamentavelmente, é o custo do diesel, né? Porque a operação envolve bastante diesel, tanto na agrícola, atividades de plantio, de colheita, como no transporte. E a questão também que a gente tem dos fertilizantes, que é uma preocupação que a soja tem que ter um pouquinho mais para frente. Mas no caso dos americanos, Muriel, é agora, né? Porque eles estão no momento de plantio. Então, para eles, o impacto vai ser um pouco maior do que o nosso. Eu até aproveito para te perguntar, Marcos, se o Brasil já ultrapassou de forma consistente os Estados Unidos quando a gente olha da liderança global assim de soja. Eles fazem agora ao redor de 115 a 120 milhões de toneladas e nós estamos com 180. O Brasil vem aumentando em média 1,5 milhão a 2 milhões de novos hectares por ano. Esses hectares estão vindo das pastagens, né? Porque a soja não é de segunda safra, ela é plantada de setembro até mais ou menos aí janeiro, fevereiro, quando você tem, às vezes atrasa um pouco a colheita por causa do clima, mas nós já passamos de longe aí os americanos, e quem cresce no mundo é o Brasil. Se você pegar aí os últimos 10 anos, você vai ver que a produção americana está estagnada ali ao redor de 110, 115 milhões, a Argentina 50, e o Brasil pulou de 95 para 180. Então, relacionando aquele outro ponto que eu comentei contigo, no nosso plano de médio e longo prazo aí para a soja, é pegar praticamente quase todo o crescimento da demanda mundial. Só o Brasil que tem condições de competitividade para estar fazendo isso, mesmo com todas as dificuldades de endividamento. Agora, nós temos outra dificuldade também de valorização do real, né, que a soja é muito exportada.
Você comentava aí do Boletim Focus às 5h40, talvez seja menos do que isso, né? Porque nós temos uma situação muito complicada no mundo e o Brasil com ano eleitoral. De repente, nós podemos ter um câmbio mais valorizado, o que penaliza aí a situação da soja. Mas a perspectiva de crescimento é muito boa para os próximos 10 anos, ajudando a interiorizar aí, ou desenvolver o nosso interior, né? Como a gente tem visto aí, tantas cidades que estão crescendo muito aí no nosso meio oeste, puxado pelo crescimento da soja, né? Muito legal. E também aproveito para te questionar, olhando para esse cenário de 10 anos aí pela frente, o que mais preocupa quando a gente pensa nesse cenário de soja aqui no nosso país? É o clima, são custos, é demanda, política, levando em consideração os desafios que a gente tem que encarar aí para frente para continuar liderando esse processo todo. Quais são os pontos assim que você acha que a gente precisa ficar atento? Eu acho que o principal que penaliza muito a soja hoje, se nós pudermos dar mais agilidade, é na questão da logística. É uma pena o Brasil, o tempo que se leva aqui para aprovar grandes projetos, né? Você acompanhou aí de perto a Ferrogrão, ela é contestada, enfim. Eu acho que se nós pudermos avançar mais no investimento logístico com mais rapidez, utilizando o trem, agora tivemos um retrocesso que vocês deram cobertura, né? Que foi aquela invasão a uma das grandes empresas de soja que operam no Brasil, que teve lá sua estrutura invadida lá no Porto do Norte. Com isso, jogou para frente a questão, né, da regularização do uso dos rios para transporte de grãos. Então, a tua pergunta cabe em diversas respostas, mas se eu pudesse escolher a bala de prata para a gente resolver era a questão aí da logística. Tem endividamento, tem uma série de outros problemas, a armazenagem nossa é baixa, mas eu diria que a logística talvez é o principal ganho que o Brasil pode ter aí para capturar mais valor, é diminuir o desperdício que ele tem com o transporte de caminhões, aquelas filas, né, que vocês sempre mostram, o tempo dos motoristas, a própria segurança. Então, para escolher a logística, e deixa essa soja crescer, que ela vai trazer muita divisa ainda para o Brasil. E a logística, especificamente olhando para o nosso cenário ESG, pode ser, no fim das contas, um cenário competitivo para o Brasil, quando a gente pensa nesse cenário específico? Sim, porque você vai reduzir o consumo de diesel, vai reduzir o volume de caminhões que estão circulando. Alguém fala assim, mas vai gerar desemprego. É um ponto que temos que discutir hoje. Está cada vez mais difícil você olhar, os motoristas estão envelhecendo, né, e muita gente jovem não está querendo trabalhar com isso. Então, o Brasil precisa olhar essas questões estruturais e tudo que você puder melhorar na soja, na própria lavoura, que você citou aí os conceitos de sustentabilidade, no transporte dela, para ela gastar menos energia. Então, hoje, você tem uma infinidade de produtos biológicos, você tem tecnologia que permite você gerir a soja por metro quadrado e não mais por hectare, imagens aéreas, os drones aplicando o produto só onde precisa, fertilizante sendo usado com parcimônia também, jogando mais aonde está precisando mais, e agora vai precisar fazer muito isso por causa com custo mais elevado, eles vão ter que fazer um jogo de cintura aí para colocar o necessário. Então, assim, a soja está muito dentro da sustentabilidade e ela é muito usada por nós brasileiros aí no consumo por causa dos óleos, né? Se você lembrar o que é o frango e o que é o suíno, eles são soja e milho andando. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas para que a soja vai só para o exterior? Não é verdade. Ela é usada aqui como consumo forte por nós e principalmente para os animais. Então, o bife que as pessoas comeram, né? O frango, o suíno, a mandioca frita, tudo isso tem a cadeia da soja por trás. Então, ela é realmente um orgulho para o Brasil e essa participação de mercado é incrível, né? Você vê, 61% do mercado mundial, um único país domina. É até um risco para o planeta, né? Eles dependerem tanto assim do Brasil, né? E para a gente é maravilhoso. Também, Marcos, aproveito para te perguntar, olhando para esse cenário ainda, especificamente da soja, se o Brasil ainda tem espaço para, por exemplo, continuar expandindo na área plantada, ou a questão mesmo é a produtividade quando a gente olha para a soja? A produtividade é possível subir, apesar que a gente já é Champions League, vamos dizer assim, nós já somos, né, o líder mundial, mas sempre tem tecnologia que você possa estar aplicando para subir um pouco. Mas o principal mesmo é a expansão horizontal, expansão de áreas, né? A vertical, então, que seria mais produtividade, é possível. E a horizontal, o Brasil tem uma condição incrível no planeta, que é um volume gigante de pastagem, 160, 165 milhões de hectares,
que o pasto pode ser cedido para os grãos, que é o que está acontecendo. Então, esse crescimento da soja, se você observar, é com desmatamento quase nulo, porque boa parte da produção nova foi em cima de área de pasto que foi reconvertida para a produção de grãos. E aí nós estamos falando de um investimento de 12, 15 mil reais por hectare. Você imagina a movimentação financeira que isso traz para as empresas de insumos, para os mercados das cidades aonde está crescendo. Então, o crescimento do Brasil é esse. Eu acho que é muito importante deixar claro, principalmente para a comunidade internacional, que o crescimento se dará provavelmente 1,5 milhão, 2 milhões de novos hectares por ano, porque nós não podemos também passar o crescimento da demanda em cima de área de pastagem que tem aptidão para o grão. E o Brasil tem pelo menos uns 40 milhões de hectares desse total de pastos que podem ser trazidos para a agricultura. Então, crescimento dentro do que se espera em termos de sustentabilidade. Muito bem. Colunista aqui do CNN Agro, Marcos Fava Neves. Obrigada mais uma vez pela conversa e até a próxima, viu? Boa semana por aí. Para todos vocês também. Muito obrigado. Obrigada.